Conhecendo tudo sobre o continente sombrio e as 5 calamidades, quem sobreviveram a tudo isso? Bora analisar. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, no final de Hunter vs Hunter, pelo menos do anime, pois o mangá já tá bem mais à frente, temos o Jin revelando pro Gon que o mundo Hunter que eles conhecem é uma fração de um mundo gigantesco, dizendo que lá fora tem muitos metais preciosos, ervas que curam doenças, frutos que aumentam a longevidade. Porém, isso é tão bom assim, por que a humanidade não explora o continente sombrio? Justamente porque lá tá cheio de criaturas perigosas. Desde Rank A a Rank S, que são os top das criaturas, as mais fortes. Pra você ter ideia, as formigas quimera, que deram trabalho pro Netero e pro resto, são de categoria B. Agora imagina as criaturas de categoria A e S que tem no continente sombrio. Então hoje eu vou mostrar para vocês o quão perigoso é o continente sombrio e falar das 5 calamidades. Então bora analisar. A primeira calamidade é o Brian. A primeira expedição no continente sombrio chegaram a uma região de árvores de mais de 400 quilômetros. Andaram até chegar em ruínas antigas e nelas encontraram ervas capazes de curar qualquer doença. Porém lá dentro vivia Brian, o guardião do labirinto. Era praticamente uma arma humana, era um corpo de um homem com uma esfera na cabeça. E ele não se sabe o que aconteceu, parece que ele aniquilou todo mundo. Desses sobreviventes só sobraram 2. Passando para a próxima calamidade, temos Ai. Outra expedição aconteceu no sul do continente sombrio, onde exploradores encontraram Ai, uma forma de vida gasosa. Não se sabe muito dessa criatura, porém a sua dependência por amor, a sua ligação por uma ligação mútua, um afeto mútuo, representa um pouco a Nanika pelo que ela foi mostrada no anime e no mangá. Não temos certeza ainda, mas parece algo relacionado. Sem contar que dessa expedição só sobraram 3 vivos. Passando para a terceira calamidade é Papu. Outra expedição foi feita também no sul do continente sombrio, onde chegaram perto de umas cavernas. Nela os exploradores acharam um metal raro que ao ser molhado gerava mais de 20.000 kV de energia por um dia. Mas por azar eles acharam a fera devoradora de homens, de criatura, Papu, que no caso tinha cipós preso a pequenas espécies de humanoides, assim. Não vou dizer que era humano, parecia meio que um humanoide, um ser pequenininho, e atraía as vítimas por lá. Não se sabe ao certo como o Papu é, pois só mostra o seu rosto, porque ele fica escondido dentro da caverna, mas era bem poderoso. Dessa expedição, só 7 sobreviveram. Já a terceira calamidade é Hellbell. A cobra homicida, ela vive nos pântanos ao sul do continente sombrio. Essa criatura tem a forma de uma serpente de 2 caudas com um caroço negro no pescoço, onde sua bolsa de veneno. Ela contamina todas as vítimas com o vírus do homicida e fazem todos se matarem entre si. E nessa expedição, nesse grupo de 110 pessoas, somente 11 sobreviveram. De 110, somente 11. Ou seja, a cada 10 pessoas, uma sobrevivia. E por último, a última calamidade é Zombie. Zombie é uma doença que torna as pessoas imortais, causando uma terrível tortura psicológica. A pessoa não precisa comer, não precisa dormir, não precisa beber água, nada. Porém, escurece o corpo e a pessoa fica com uma aparência bem mais envelhecida e estranha. É uma tortura psicológica, pois isso transforma o corpo desse humano, e não só ele, mas a mente dele é praticamente destruída pelo jeito com que isso se instala na pessoa. E nessa expedição, só um sobreviveu. E aí todo mundo vai falar, mas então ninguém vai conseguir ir para o continente sombrio, explorar, pegar os minerais, as coisas ali? Não é o caso. Existe uma única pessoa que conseguiu sobreviver no continente sombrio e provavelmente está sobrevivendo até hoje, que é o Don Freaks, suposto pai de Jin e avô de Gon. A gente não sabe ao certo, mas Jin fala que Don Freaks escreveu 2 livros. O primeiro tá com o V6, que é o governo mundial, no caso, a organização do governo. E o segundo está sendo escrito pelo Don Freaks no continente sombrio. Mas como assim, se o Don Freaks é muito velho? Foi há anos, séculos atrás. Justamente por causa das ervas que curam qualquer doença e também do arroz da longevidade. E não só Don Freaks, mas pessoas também de renome saíram do continente sombrio com vida, como no caso Lynette Aldouble, Ziggy Zoldyck e Isaac Netero. Todos esses personagens, em certo ponto, são conhecidos,
Isaac Netero, a gente conheceu, é o presidente da Associação Hunter, a gente tem uma noção como ele. Zigzoldic é um bisavô de Killua, um parente distante do Killua. E por último, aqui menos sabemos, Lynette Double, que no caso, essa velhinha aqui, a gente não sabe o que aconteceu, o que ela sabe com relação ao continente. Porém, ela mesmo disse que lá, tanto quando ela, o Netero e o Zigzoldic chegaram, eles ficaram pasmos com o jeito que as coisas são. E outra pessoa também que foi ao continente sombrio, voltou com vida, disse que vai voltar no futuro, no caso é o Beyond Netero, o filho do presidente Netero. Porém, o Beyond fez uma promessa para o Netero, que ele não voltaria para o continente sombrio enquanto o pai dele estivesse vivo. E como o Netero já morreu no anime, por causa das formigas quimera, o Beyond não esperou nem 2 tempos para fazer uma nova expedição para o continente sombrio. Não sabemos ao certo o propósito do Beyond. Ele quer ir para lá. Se é por causa dos minerais, das ervas, do arroz, da longevidade, o que é que ele quer lá a gente não sabe. Mas algum propósito muito grande ele tem para o continente sombrio para querer voltar para lá. Inclusive o próprio Netero falou que ele não gostaria de voltar para lá quando ele fosse. Ele mesmo criou esse tabu no universo Hunter junto com o V6 e tudo mais. Aí você se pergunta, se o Netero não quer ir, por que o filho dele quer ir de volta? É porque alguma coisa de muito importante, de precioso, ele achou lá. Então, pessoal, isso é tudo que a gente sabe sobre o continente sombrio e as calamidades. Não é algo que a humanidade consiga enfrentar no universo Hunter, mas vamos ver como o Nova Expedição vai se deparar com isso. O Kurapika, os príncipes, o Ryodan, o Beyond, o Jin e o resto. Vamos ver como isso vai acabar, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. O vídeo, falou, fui!